E agora você ainda tem o poder de escolher se é você ou se é outra pessoa que vai limpar sua bunda quando você ficar velho. Muito bem-vindos a mais um episódio Vascular Vibe, seu podcast sobre saúde vascular preferido. Tô eu aqui, Mirna, o Afonso do meu lado. Tudo bem? E hoje o tema, ele é fundamental, é um tema maravilhoso, é um tema que se você aproveitar esse vídeo, cada detalhe, isso sim vai mudar a sua vida. Então não perde. Que tema que é esse? Como envelhecer com saúde. Hoje o que a gente vai pegar é o seguinte: o que você consegue fazer hoje que vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida ao longo do tempo. O que você faz hoje vai impactar o como você vai envelhecer no futuro. Sim, e a gente tá ficando, graças a Deus, né? A medicina foi evoluindo, a nossa qualidade de vida foi melhorando e hoje a gente chega em idades muito mais altas do que outras gerações não chegavam. Antigamente era comum você morrer com 30 anos, você já era velho, né? Olha, 30 anos velho, a gente nem começou a viver com 30 anos. Se pegar algum livro, alguma reportagem mais antiga da década de Sim. 40 do século passado, uma coisa assim, é comum você encontrar assim: olha, teve algum acidente com uma senhora de 42 anos. Sim, é muito engraçado, né? Pessoas jovens. Então, assim, se a gente vai chegar numa idade mais velha, a gente começa a ter outros problemas médicos, que são os problemas do envelhecimento. Então, o que esse vídeo vai trazer para você hoje? Eu vou falar tudo que veio, a gente aqui em conjunto, vai falar tudo que acontece com o seu corpo, com o envelhecimento, e como a gente combate isso para que você chegue lá. 70, 80 anos, viajando, curtindo com os amigos, sei lá, fazendo o que você quer. Se você quer uma fazendinha para plantar, horta, eu não sei qual que é a sua vibe, mas fazer a sua vibe, fazer o que você quer, o que você gosta, sozinho e principalmente independente. Eu cuidando de mim. Não preciso do meu filho, não preciso do vizinho, não precisa do governo ficar cuidando de você, porque tem gente que não tem familiar para cuidar e acaba nessas casas de repouso do Estado, né? Sem precisar de ninguém. Como é que eu chego lá bem? O que acontece, pessoal, é o seguinte: antigamente, sei lá, Idade Média, coisa assim, as pessoas morriam do quê? As pessoas morriam de quadros infecciosos. E por trauma. Trauma, assim, acidente, sempre foi uma coisa que sempre teve grandes problemas, né? Então é uma coisa que impacta principalmente as pessoas que e vivem antigamente tinha mais guerras também, né? Então as pessoas literalmente se esfaqueavam mais, se matavam, mais. Não que não se matem hoje por violência, mas é que antigamente ia muita gente pra guerra, então morria muita gente jovem, né? Se a gente cortar essa parte de violência, o que acontece é o seguinte: as pessoas que não morriam por acidente ou por violência, morriam do quê? Morriam de doenças infecciosas. No século XIX começaram a surgir, começo do século XX, começaram a surgir alguns tratamentos mais importantes em relação a antibióticos. Sim. E isso fez com que essa barreira da infecção a gente conseguisse vencer. E não só isso, a gente começou com o conceito, né, de sanitário, né? Você pensa que a gente não tinha tanto esse conceito de lavar as mãos, escovar os dentes, banhos frequentes, coisas que hoje a gente acha que são simples, mataram muita gente em séculos atrás. Parece uma coisa idiota, mas, por exemplo, quando inventaram a primeira privada no século XVIII, no século XIX, o que aconteceu? Eles vieram em Londres com a ideia de colocar a sujeira que saía da privada e ia direto para o Thames. E isso fez com que tivesse uma onda de cólera tão grande que por causa da privada, imagina, por causa da privada, Sim. quase morreu mais de 2/3 da população de Londres. E depois eles tiveram toda uma conscientização que limpou o rio Tâmisa. E isso depois fez com que voltasse a ser um rio navegável. Sim, então assim, essa era a realidade dessa geração. A nossa realidade é pessoas que não morrem de doenças infecciosas, graças a Deus, né? Hoje a gente já tem a consciência de higiene, limpeza, onde que a gente descarta os dejetos, né? Que nem da privada, todo esse saneamento, que infelizmente ainda tem regiões do mundo que não tem nem saneamento básico, mas, né? Que são regiões que ainda morrem disso, mas graças a Deus a maioria do mundo já tem essa liberdade para viver mais. Mas isso não quer dizer, só quer dizer que a gente mudou o problema agora. E da década de 60 para cá, o que tem acontecido? Começou a aumentar a expectativa de vida.
Sim. E daí o que acontece? As pessoas começaram a morrer do quê? De doença cardiovascular. Começaram a morrer de complicações do que a gente chama de aterosclerose, que é a doença inflamatória dos vasos. A pessoa começou a morrer de infarto, começou a morrer de derrame, começou a morrer de complicações da circulação periférica. E aí que a gente é encanador, a gente mexe com vaso, Sim. então vamos explicar o impacto dos Sim. vasos com a idade. E não só isso, né? Também aumentou a incidência da morte por câncer, que também vem desse fator de envelhecimento, mas não só isso, como também da nossa alimentação errada, né? Nossa que a geração esperança, a nossa mudou esperança é que daqui a alguns anos a gente consiga vencer essa barreira da doença cardiovascular e daí a idade vai começar a avançar mais ainda e aí o ser humano vai começar a morrer mais de câncer. Sim. Não porque a gente está querendo que tenha isso, mas porque dá tempo da pessoa passar a ter esse tipo de problema, que talvez Isso. seja o próximo passo. Isso, tá? Então, assim, por que eu tenho esse desenvolvimento? O que acontece com o meu corpo? Vamos por partes, né? Então, vamos lá. Primeiro, a aterosclerose, né, é um depósito de gordura na parede dos vasos. É um processo inflamatório que eu tenho ali no epitélio do vaso, na parte de dentro do vaso, que faz com que deposite ali gordurinha, um pouquinho de cálcio e aquele negócio vai crescendo. Isso acontece em todo mundo, mas existe também um fator familiar. Tem famílias que isso acontece mais cedo, entendeu? Eu tenho um defeitinho familiar, em vez disso acontecer comigo lá quando eu tenho 70, alguma coisa, isso acontece na minha família às vezes com 30, 40, né? É aquela família que sempre infarta, sempre tem derrame, todo mundo. Você vai estudar todo mundo sempre foi e numa idade jovem, tá? E quando que pode aparecer isso com mais frequência? Tem alguns fatores de risco que fazem a pessoa ter uma predisposição, ter uma chance maior de ter essas doenças da aterosclerose. De ter mais infarto, de ter mais derrame, de ter mais doença de circulação da perna. A gente pensa no quê? Idade, geralmente acima de 60 anos. Sim. É muito comum isso, é mais comum isso em raça branca, mas pode aparecer em qualquer uma das raças, isso não depende. Mas um dos fatores principais, que é o que mais grita, é o cigarro. O tabagismo, por si só, aumenta em 4 vezes o risco de uma pessoa perder a perna. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Se você está fumando, você está fumando o seu coração embora, você está fumando a sua perna embora, você está fumando a sua cabeça embora. Sim, e aqui a gente não está falando que você não vai viver, você vai morrer jovem, a gente está falando que você vai sofrer por muitos anos. Imagina você, coração te dando falta de ar o tempo inteiro, você não conseguindo fazer nada, você não andando porque não tem perna, ou deitado numa cama avesesado, precisando de alguém para limpar sua bunda. Olha que qualidade de vida que é essa, nenhuma. O problema é o seguinte, o problema não é morrer, o problema é você ficar totalmente dependente de tudo. Sim, então assim, esse processo não acontece só no tabagismo também, erros que a gente faz, erro alimentar, você consumir comidas muito gordurosas, extremamente calóricas, tá? Você vai desenvolver isso também. Segundo ponto, ter diabetes. Terceiro ponto, ter pressão alta e não cuidar. Essas duas doenças, principalmente o diabetes, elas também aceleram esse processo de aterosclerose que a gente está falando. O diabetes, por si só, ele tem esse impacto de agir como se a pessoa tivesse fumado para a vida, sem nunca ter colocado um cigarro na boca. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Às vezes a gente não consegue impedir que a gente tenha diabetes no futuro, mas a gente consegue afastar isso dos sintomas. A gente consegue controlar isso para evitar ter as cicatrizes do cigarro. O que eu acabo falando muito para o paciente quando tem diabetes? Se você não se propor a controlar o açúcar do teu sangue, você vai ser obrigado a ter que lidar com as complicações do diabetes, que é perder a vista, ficar cego, fazer diálise e perder a perna. É terrível. E também outro ponto aqui, a gente está falando da obesidade, que infelizmente é uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil, pelos erros alimentares. E quando eu tenho obesidade, eu gero uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica. Isso gera uma inflamação gigantesca no seu organismo. Lembra que eu falei que inflamou o vasinho, ele deposita o quê? Gordura. Essa pessoa
E a obesa, ela vai ter mais infarto, ela vai ter mais AVC, ela vai ter mais risco de perder a perna, de perder um rim e ter que dialisar e de várias outras complicações. Então isso também é importante. Mas sabe uma coisa que é fundamental vocês entenderem, que também assim muda muito a qualidade, né? A gente tá falando de tudo isso. Com envelhecimento, eu tenho uma coisa que se chama perca de massa muscular, tá? Isso acontece para todo mundo, é natural. Eu tenho um pouco de massa, eu começo a envelhecer, essa massa muscular vai indo embora, ela vai me abandonando. E eu vou começando a ficar uma pessoa mais frágil e com dificuldade para movimentar. Eu vou falar aqui, eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém da sua casa que tá assim. É aquele senhorzinho ou senhorinha, principalmente uma senhorinha, né? Que ela já tem menos massa muscular que o homem, ela não se exercita, ela perde mais. Ela vai levantar, sabe o que ela faz? Ela tem que usar a mãozinha, porque a perninha já não tem força para caminhar. Ela começa, sabe assim, ó, ajeitar para dar aquele impulso com o braço. É aquela pessoa que tem passinho bem lentinho e geralmente, olha o passinho dela, ela não chega a levantar nem o joelho, ela arrasta o pé, sabe aquela pessoa que sai andando assim, arrastando o sapato. É uma pessoa que daqui a pouco tempo ela tá andando menos, ela fica só em casa e os familiares têm que sair pra ir na padaria pra ela, comprar mercado pra ela, fazer tudo pra ela. Se ela tem que ir no médico, alguma coisa, alguém tem que ir buscar de carro, porque ela não consegue ir sozinha. E evoluindo mais ainda para essa perca muscular, daqui a pouco ela não levanta da cama. Ou pior, ela vai levantar da cama, ela não tem força nenhuma na musculatura, isso deixa o osso dela frágil, ela levanta, quebra o osso, cai e vai pro hospital. E outro fator que tem que é o seguinte, uma das coisas que tem relação até com quadros de demência é a falta de estímulo de exercício. O exercício resistível, que é aquele exercício de força, tem relação com preservação de pensamento. Você consegue evitar um Alzheimer, você consegue regredir quadros iniciais de Alzheimer com um exercício de força. Botar o vovozinho na academia vai ter impacto na vida dele a longo prazo. Ele vai ter uma qualidade de vida podendo interagir com os familiares de uma forma mais importante. Sim. Tem um estudo muito legal que a gente consegue predizer a probabilidade de vocês terem, da gente, né, em geral, do ser humano ter demência, medindo, sabe o quê? O tamanho da sua panturrilha, a massa muscular que você tem na panturrilha. Quando a gente mede a sua massa e você tem baixa massa muscular na panturrilha, eu quero que vocês entendam como tudo tá ligado. Por que isso tem a ver? Primeiro, vocês lembram que eu te falei? Vocês têm que entender que o que faz você sair de casa e você levantar é o seu músculo. É o seu músculo que te dá essa mobilidade. Isso daqui, além, é ouro. É o que você tem de mais precioso no seu corpo. É isso que faz você levantar, você se divertir, você ser isso. Quando eu perco isso, além do meu osso ficar frágil, porque ele não tá mais protegido, ele não tá sendo estimulado, então o osso vai ficando cada vez menos sem cálcio. Qualquer peteleco ele quebra, às vezes até se dá uma passada, um passo só. Colocou o peso ali, quebra. Eu paro de ter estímulo cerebral. Por que eu paro de ter estímulo cerebral? Porque eu não saio mais. Se eu não saio mais, eu não passo pelo perrengue de pegar chuva e sair correndo, de ver um cara discutindo com outro no ponto de ônibus e falar assim, meu Deus, eu saí daqui, senão vou levar ainda uma. De ter que discutir lá no mercado porque você viu uma promoção e foi passar no caixa, o cara não te deu desconto. Essas interações parecem idiotas, mas elas são extremamente importantes para você manter sua vitalidade. É isso que mantém a gente ágil. É a gente ir para um lugar e não concordar com a pessoa. Não, eu não concordo com o que você fala, eu acho que é assim, assim, assado. Não interessa qual seja a sua opinião, mas ela vai ser diferente de alguém. Alguém vai te estimular a colocar os seus neurônios para fazer conexões e você questionar aquilo, ou para resolver um problema, perder o último ônibus do dia. Como é que você vai chegar em casa? Vou pedir um Uber, não achei o Uber, vou pedir um táxi, vou fazer o quê? Vou ligar para alguém. Esses pequenos estímulos, eles são fundamentais para que a gente não evolua para demência. Mas não é só o estímulo neurológico, o estímulo que você vai ter de raciocínio abstrato. Sim. O fato de realmente fazer exercício físico faz total diferença. Quando a gente faz exercício, você tem dois tipos de exercício. Um exercício chama aeróbico
tá? Tem muita gente que às vezes fala de cardio quando vai na academia, né? Sim. Que é o quê? É uma coisa mais continuada, prolongada e rítmica. Que é o quê? É caminhada, é corrida, é bicicleta, é natação, é um transporte. Tá? Aquelas aulas de dança. Aquela esteira que parece aquela esteira infinita, aquela escada infinita que não acaba nunca, que parece uma coisa de ratinho ficar subindo escada na academia, né? Aquilo é exercício aeróbico. Existe um outro tipo de exercício que chama exercício resistível, que é o exercício de força, que quando o cara está na academia ele entende como exercício de musculação. Cada um deles tem benefícios diferentes para a sua vida. E os dois têm impacto fundamental. O exercício aeróbico, ele faz o quê? Ele baixa o cortisol, ele vai fazer você dormir melhor, que é o hormônio que regula o ciclo sono-vigília. Ele tem impacto na perda de caloria, se bem que o impacto de caloria nem tanto. Ele perde pouca coisa em prol do que você come. Se quer perder peso, você tem que cuidar do que entra, não do que sai. Sim. Tá? Que mais? Ele também tem impacto em relação à parte de consumo de oxigênio. Tá? Então, ele vai te ajudar muito em relação a você aproveitar o seu oxigênio e baixar a sua frequência do coração. É ter fôlego, não se sentir cansado. Vamos colocar em termos práticos. O exercício resistivo, o exercício de força, ele aumenta a massa muscular. Ele tem o benefício de conseguir regredir Alzheimer, tem estudo já mostrando isso. Sim, vários. Tem estudo mostrando que ele baixa o que a gente chama de resistência à insulina, que é um dos métodos de como a pessoa acaba tendo diabetes. Sim. Outra coisa que ele faz, ele protege as articulações, para de doer joelho, quadril, ombro, tá? Sim. Que mais? Ele coloca o cálcio no osso, porque ele é o que força o músculo a ficar mais forte. Então você evita esses problemas do vovozinho. E ele mantém a massa muscular. Então, colocar a pessoa de mais idade, ou antes da pessoa ter uma idade mais avançada, fazer exercício, vai ter impacto na sobrevida, no quanto a pessoa tem de autonomia de fazer as coisas do dia a dia. Você vai ter mais liberdade de conseguir fazer as coisas sozinho. Você vai ter o poder de conseguir literalmente poder limpar sua bunda até o final da sua vida. Sim, e é muito interessante que teve um estudo que saiu ano passado, acho que foi, se eu não me engano, foi em maio. Eles pegaram 2 grupos de idosos, os 2 tinham Alzheimer em fase inicial. Esse estudo é bem legal. Ainda estava inicial, quer dizer, eles tinham aqueles esquecimentos, ainda precisavam de certo suporte, mas eles conseguiam fazer, tipo assim, tomar banho sozinho, limpar a bunda sozinho ainda. E mas já tinha diagnóstico. Mas já tinha diagnóstico fechado. Os 2 grupos foram separados. Um foi dado um personal trainer e foi levado para fazer exercício. O outro grupo não foi estimulado a fazer exercício. Fazia se queria ou se não queria. Eles acompanharam esses pacientes pelo período de 2 anos. No final do estudo, os pacientes que não fizeram exercício... Foi antes ainda, eles tiveram que parar depois de 6 meses. Isso. Os pacientes que eles não fez exercício físico, o que aconteceu com eles? Eles evoluíram para o grau mais avançado do Alzheimer, aquele grau que você vai precisar de alguém para limpar a sua bunda. Aqueles pacientes que foram com o personal, fizeram exercício físico, se empenharam, porque o personal foi buscar em casa, né, e jogar lá para fazer o exercício, eles não só não evoluíram, como a grande maioria deles regrediram essas fases de esquecimento. Olha isso, olha que importância. E detalhe, esse impacto foi tão grande, tão rápido, que esse estudo ele foi parado no meio. Isso. Porque começou a ficar uma coisa tão clara que não fazia sentido você deixar o outro vovozinho evoluir, porque você sabia que ele ia evoluir. Sim, porque quando a gente faz um estudo e um grupo começa a ir tão bem, é desumano e antiético a gente não oferecer o mesmo tratamento ao outro grupo, tá bom? Então a gente para o estudo e oferece exercício físico a todo mundo de qualidade, porque aquilo a gente já comprovou que vai mudar a vida. Então, olha a importância do exercício físico aqui. E aqui eu acho importantíssimo a gente falar dessa superioridade, né? A gente tem que falar para vocês, o exercício resistivo que ele falou aqui, que ele acabou de explicar, isso daqui, quando a gente tá na terceira idade, é remédio. Isso muda a sua vida. Se você não for fazer, você não vai ter qualidade, você vai ter que ter alguém para limpar sua bunda, infelizmente. E outra coisa, em especial, quem é do sexo feminino, mulher, tem um detalhe que é o seguinte, ela tem numa fase mais inicial, tem um certo fator protetor por causa do hormônio. Isso. Só que
O hormônio, o estrógeno, ele vai diminuir muito em quantidade conforme vai chegando perto de uma fase chamada climatério, depois que tem a menopausa. E isso faz com que pare de ter esse aporte de colocar o cálcio dentro do osso. Nessa fase, a mulher precisa ter o exercício de força, porque senão a perda muscular é muito mais gritante, a evolução é Sim. muito mais rápida. Por isso que a gente vê tanto a mulher perder massa muscular com o avançar da idade de uma forma mais intensa do que o homem, porque o homem tem ainda o estímulo da testosterona, Isso. que se prolonga. E é por isso que a gente vai ver mulheres mais dementes, mulheres mais dependentes. Pensa em idosos. Você vai ver sempre a mulher dependente dos filhos e o homem, ele vai se tornar dependente numa fase mais avançada. Ele parece que curte mais a idade. Não é que ele curte, é que infelizmente a testosterona faz um trabalho para ele durante um tempo, então ele vive esse benefício. Se ele não corrigir isso com o exercício físico, ele também vai acabar na mesma situação que a mulher. Só que a mulher tem que começar a se cuidar antes, por causa da nossa condição. O ideal, e a gente tem vários estudos sobre isso, a mulher que chega na menopausa com uma massa muscular mais alta, ela se torna independente, ela não desenvolve demência nem osteoporose. Então, mulheres, é importante começar a academia antes da menopausa, para você chegar lá com alta massa muscular. Isso faz uma qualidade de vida. E aqui a gente tem outro ponto importantíssimo que a gente não pode deixar de falar. Reposição hormonal. Sim. Reposição hormonal é uma coisa importante levar em consideração. A mulher, quando está na menopausa, o que acontece? Ela perde uma série de hormônios. E esses hormônios, em algumas situações, isso é legal da gente conversar junto com o ginecologista. Se você está nessa fase, chegando perto de começar a falsear um pouco o ciclo menstrual, é importante você levar em consideração que é possível, em algumas situações, a gente repor esse hormônio. Tá? Para quê? Para a gente manter esse benefício que tem durante a fase que você está menstruando, para evitar que você tenha essa perda de muscular, que você tenha essa alteração de tônus da pele, tá? A pele continuar ainda com a mesma elasticidade, né? E a mucosa continuar boa, né? Sim. Então, assim, para você manter esses benefícios, tem situações em que é bem indicado entrar com hormônio, mas lembra que o hormônio, ele tanto traz benefício, mas traz alguns riscos também. Existem alguns tipos de câncer que são estimulados pela presença do hormônio. Então, por exemplo, câncer de mama. Quem tem câncer de mama não pode usar hormônio. Usa até uma medicação para bloquear a ação do hormônio. Sim. O câncer de endométrio, câncer de útero. Isso. Por Tá? isso que é importantíssimo. É legal fazer reposição hormonal? Reposição hormonal tem a sua indicação, ela não é para todo mundo. Porque se você tem casos de certos tipos de câncer na família, seu risco é maior. Se você já teve algum tipo de câncer, seu risco proíbe. Se você tem outras condições, que nem trombose, você já teve trombose, infelizmente você não pode usar o hormônio convencional. Não quer dizer que você não vai poder usar as técnicas fitoterápicas, tá? Existem alguns métodos, usando, por exemplo, uns derivados de planta, derivados de soja, que podem diminuir aquela sensação de calor, aqueles sintomas aliviam, da menopausa. Só que são métodos não hormonais. Isso. Tá? Que você pode usar quando você tem esse problema que não pode usar o hormônio, mas você está extremamente sintomática, teve uma perca muito grande de massa óssea, né? Massa muscular, várias outras intercorrências, está com muito calor, muito desconforto, né? A gente tem que ir dosando isso para ver e te entregar uma qualidade na terceira idade. Então, é importante conversar com o médico, não é uma coisa que a gente faz sozinho nessa idade. Mas aqui outro ponto que eu acho legal a gente falar é uma coisa que vocês precisam entender. Varizes e vasinhos são vasos velhos, são vasos de pessoas velhas, aquilo é envelhecimento. Quando eu tenho varizes quando eu sou mais jovem, é porque eu tenho uma doença genética. Agora, eu tenho uma doença genética que faz com que meu vaso envelheça antes do meu RG. Meu RG tem 13, 14 anos e minha perninha tem um vasinho que já tá com cara de 60, 70. Meu vaso, ele vai envelhecer porque eu vou perder massa muscular, tá? Por que a gente tem que entender isso? A panturrilha é nosso segundo coração.
O vaso da batata da perna, ele é abraçado por essa massa muscular. E eu vou funcionar aqui no sistema que nem a garrafa d'água. Pensa que eu tenho uma garrafa d'água que tem água aqui no final. Se eu apertar a garrafa, aquelas garrafas molinhas que vocês sabem, a água não sobe contra a gravidade? É assim que funciona a sua perna. Eu vou apertar o seu vaso com a minha musculatura da batata da perna e ela vai subir. Lembra que a gente falou que vai perder massa muscular? A gente perde em torno aí, de 5 a 8% ao ano, toda vez que eu vou assoprar a velhinha. Então, e olha que interessante, eu perco de 5 a 8% ao ano e 70% do que eu perco é só na minha perna, cara. Olha a importância da sua perna. 70% eu perco na perna, se eu não fizer exercício físico, tá? É o único envelhecimento que é 100% reversível, depende só de você trabalhar isso. Se você pegar e fizer exercício de força, exercício de, por exemplo, agachamento, seja força contra a gravidade, agachamento, flexão, aquele exercício de ficar na ponta do pé, exercício de peso, um halteres, um dumbbell, um elástico, sim, tá? Seja qualquer tipo de exercício, você vai fazer diferença, você vai aumentar a sua massa muscular e vai evitar a velocidade sim, de envelhecimento. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter mais autonomia para fazer as coisas no dia a dia. Sim, então, vocês estão pensando, se a gente perdeu 70% dessa porcentagem de massa muscular na minha perna, esse músculo que estava ali todo dia abraçando meu vaso e fazendo a circulação acontecer, ele deixa de existir. Ele é substituído por gordura. Gordura não aperta nada. Gordura é mole, gordura é flácida. Serve para coisa nenhuma. E não contrai. E aí, o que acontece? A gravidade começa a ganhar nesse processo circulatório, começa a reter mais líquido e meus vasos vão cada vez dilatando mais. Então, a pessoa que não pratica exercício físico para manter a massa muscular, além de perder a autonomia, evoluir para demência, não conseguir a certo ponto da vida viver sozinha, depender de alguém porque não vai mais andar sem suporte, ela vai sim desenvolver insuficiência venosa, varizes. Olha o tanto de complicação que a gente traz por não fazer um cuidado com o nosso corpo para envelhecer bem. Tanto isso é importante que, assim, hoje em dia, o que a gente considera como uma pessoa não sedentária é uma pessoa que faz pelo menos 150 minutos de exercício por semana. 150 minutos por semana dá meia hora, 5 vezes por semana. Galera, isso dá para fazer. Dá. Isso faz diferença na sua vida. Academia é um remédio. Tem remédio que é ardido, tem remédio que é um comprimido grande, tem remédio que é azedo, tem remédio que é chato. Academia é um remédio chato, pessoal. Desculpa, mas é o que tem pra hoje. Não dá pra falar que uma pessoa fica loucamente contente na academia. Sim. Mas é o que tem pra hoje. Você tem que imaginar o seguinte: como que você quer estar daqui a 20 anos? Aqui em cima, pessoal, a gente deixa uma imagenzinha, vai ficar até mais fácil para vocês. Isso aqui é de um artigo também conhecido que mostra o seguinte: você está vendo aqui como que é uma ressonância de uma coxa, tá? De uma pessoa de 40 anos que faz triatlon, tá? Tá aqui no canto. Então o que acontece? Essa pessoa faz corrida, bicicleta e natação. Ao longo de uma vida, você está vendo essa segunda imagem aqui. Essa segunda imagem é uma pessoa de 70 anos que também faz exercício até essa fase. Olha que legal, olha como está praticamente igual. Agora vamos fazer um comparativo, ó. Vamos jogar para cá essa de 70 anos e colocar aqui no canto, ó. Vamos pedir para o editor colocar para gente uma pessoa de 70 anos que é sedentária. Olha a diferença entre essa coxa, olha a quantidade de músculo que tem e essa coxa aqui. A espessura do osso é esse preto que aparece na ressonância, que é a espessura do osso. Olha a espessura do osso dessa pessoa que faz exercício e dessa outra. Olha como esse osso aqui é bem mais fino. Quem que você acha que vai quebrar o fêmur? Quem você acha que vai parar de andar? Quem você acha... Olha essa musculatura aqui. Vocês acham que isso daqui consegue levantar da cadeira? Não consegue. Precisa de ajuda. É isso que a gente está falando aqui sobre a escolha de vocês. Eu vou cuidar de mim até o meu último dia de vida ou eu vou ser cuidado por alguém? Eu vou ser dependente de alguém? A escolha é sua. Sim. E, claro, não só isso. Aqui a gente também tem que falar do seu tipo de dieta, né? Por quê?
Lembra que eu falei que tudo isso está relacionado com inflamação? Então, eu posso me inflamar sendo sedentário e eu posso me inflamar comendo errado. E ainda eu posso me inflamar dos dois jeitos, sendo sedentário e comendo errado. Que é o mais comum. Que é o mais comum, que é quase a maioria das pessoas. Então, sim, a minha dieta, para eu ter uma longa vida, ela tem que ser uma dieta mais anti-inflamatória. A gente tem um outro estudo muito legal, que se vocês quiserem procurar, é muito legal também de ver, que foi feito populacional, né, que a gente chama de Blue Zones. Que Isso são é bem legal. 7 zonas, 7 lugares, tá? Do mundo, onde as pessoas têm mais Qualidade de vida e sobrevida. não qualidade de vida, né? Elas chegam com longevidade. O que a gente chama longevidade? É eu chegar numa idade avançada, mas eu chegar numa idade avançada cuidando de mim. Não adianta eu chegar lá com 124 anos, eu preciso de alguém para me ajudar a tomar banho, para sair da sala para a cozinha, eu não consigo sair sozinho, eu não faço minha comida nem nada. São 7 lugares do mundo onde as pessoas se cuidam sozinhas, são idosas sim, não têm problemas de saúde, não têm dependência e ainda praticam. Então, a gente foi estudar o que acontecia nesses lugares. E a gente criou 9 pilares, que são 9 coisas que acontecem nesses lugares e que fazem com que essas pessoas cheguem a essa qualidade de vida. O primeiro é exercício físico, que a gente já falou aqui, tá bom? E o outro tem a ver com parte social e se sentir como é que eu te falo? Produtivo. Então, Fazer parte de uma comunidade. fazer parte de uma comunidade e retribuir a uma comunidade. Então, parar de trabalhar, né? Você pode se aposentar, mas você ainda tem que produzir alguma coisa. Você tem que Ser útil. seguir um hobby, seguir alguma coisa. Isso também é um pilar, tá? Você tem que imaginar o seguinte: você recebe da comunidade uma coisa, você pode retribuir isso pra frente. Sim, e essa parte de devolver faz com que você desenvolva menos demência, tá? Você ir pra lá, fazer, nem que seja um serviço voluntário, ou você sempre quis fazer jardinagem, faça crochê, e sempre tive vontade de produzir roupas, sei lá, aquela coisa que você sempre quis Cozinha. e nunca foi atrás. Essa é a hora, cara. Vá de cabeça, vá de vontade, vá de coração. Esse amor que a gente tem por fazer alguma coisa e ser útil é o que te mantém aqui na Terra por mais tempo, vivo e bem. Outro fator importante também nas Blue Zones é a dieta. Sim. A dieta dessas pessoas é uma dieta bem contrária à dieta inflamatória. É uma dieta anti-inflamatória. Geralmente é uma dieta muito baseada em folhas e verduras, tá? Sim. É uma dieta que alterna os tipos de proteína. Então é comum a pessoa não ter, varia com vários tipos de peixe, ou pega também frango, pega vários tipos de carne. Isso. Não é uma dieta que pega carne vermelha diariamente. Geralmente 2 vezes por semana apenas, né? O resto a gente faz carnes mais magras, né? E tudo. E ela foge também das raízes, tá? Sim, de coisas muito inflamatórias, né? Lembra que toda vez que eu tenho uma raiz, né? Que eu tô falando batata, mandioca, né? Essas coisas que estão ali, aquilo ali tem uma concentração muito alta de carboidratos. Você pode comer aquilo de vez em quando, mas você comer aquilo em alta quantidade, várias vezes ao dia, que tem gente que come várias vezes ao dia, né? Ou todos os dias, aquilo te inflama muito. O que tem que ficar na cabeça é o seguinte: a gordura da planta tá na raiz. Sim. É por isso que batata tem muito carboidrato. É por isso que cenoura tem muito carboidrato. Mandioca, beterraba. E várias outras coisas. E também a gente tentar consumir gorduras boas, gorduras mais saudáveis. E aqui eles não fazem nada frito. E também uma coisa interessante, né? São lugares que a comida é comida de verdade. Geralmente são alimentos não processados. Não processados. Eu não abro pacote, eu descasco e faço as coisas na hora. Tem esse hábito de comer comida de verdade. A gente sabe que as coisas industrializadas, processadas, tudo aquilo que a gente encontra. Você pegou, gente, leia rótulo. Você pegou lá, você leu o rótulo, chegou lá. Monossorbato de não sei o que, isosorbato de não sei o que. Glutamato monossódico. É uma coisa que você não conhece, que não é alimento, não ponha pra dentro do seu corpo. Aquilo vai te matar. Não agora, mas a longo prazo, tá? Consuma comida de verdade. Essa população consome comida de verdade, tá? E aqui outra coisa é também sobre o controle do peso.
né? Eles têm uma regra, uma das regras é você sair da mesa com fome. Você pode comer só até você se sentir 80% cheio. Você tem que sair com 20% de fome. Por que essa regra? Existe um delay, tá? Quem me dá saciedade é o meu estômago e intestino. Mas até essa informação que ele falou assim, que chegou, ó, tá bom de comida, agora eu já tô satisfeito. Até essa informação sair daqui da minha barriguinha, chegar no meu cérebro e eu ler, isso demora, em média, 30 minutos. Até em meia hora dá pra comer bastante coisa. E em meia hora você vai comer mais, você vai se inflamar mais, você vai ganhar mais peso, e geralmente esse peso que eu falo é massa gorda, e você vai ir para essas doenças cardiovasculares que vão tirar a sua qualidade de vida. Então, eu vou comer até eu ter 80%, eu vou levantar da mesa com 20% de fome. Eu vou sair da mesa com fome sempre. Isso daí é uma coisa muito importante também para vocês terem e levar aí para uma vida longa, uma vida com qualidade, uma vida sem nenhuma intercorrência e você limpando sua bunda até seu último dia de vida. E aí vem aquele pensamento, quem você quer ser daqui a 20 anos? Coloca aqui pra gente, tá disposto a embarcar nessa jornada com a gente? Coloca também aqui nos comentários, marca aquela pessoa que você quer que esteja com você lá na frente, sendo aquele padrão daquele filme de dois vovozinhos, um tretando com o outro até lá na frente. Sim, e fazendo coisas. Marca aqui ele para ele também escutar esse vídeo e vocês fizerem esse pacto aí de chegar na velhice bem juntos. E aproveita que já mexeu nessa partezinha dos comentários, já aperta no sininho, já curte o canal, já segue a gente, Sim. não perde, porque toda semana tem coisa nova aqui no Vascular Vibes. Sim. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Até mais!